37, e nós vamos estar lendo um trecho aqui de Gênesis 37, que é a história de José. O tema dessa mensagem é: aceite o processo e cumpra seu propósito. Aceite o processo e cumpra o seu propósito. Esse é o tema dessa mensagem. No decorrer dessa mensagem você vai entender o porquê desse tema. Porque muitas vezes na nossa vida nós nos desanimamos, nós paramos, ou eu costumo dizer que não existe um projeto falido. Não existe uma pessoa que não deu certo. Não existe uma pessoa que não conseguiu. O que existe é uma pessoa que desistiu. O que existe é um projeto que alguém desistiu dele. Porque quando você desiste, aí sim é o fracasso. Não existe essa palavra que eu estava procurando. O fracasso não existe, querido. O fracasso é quando você desiste de algo. O fracasso é quando você para de algo por algum motivo. O fracasso é quando você abandona os seus sonhos por algum motivo. O fracasso é quando as situações te impedem e fazem você parar e fazem você desistir. Então o fracasso não existe, querido. O que existe muitas das vezes na nossa vida é a desistência. Nós paramos, nós começamos algo tão empolgados, tão animados, tão motivados, e de repente acontece algum problema no meio do caminho, e aí o que acontece? Nós desistimos, nós abandonamos o processo de Deus. Nós não entendemos que os processos não servem para nos fazer fracassar. Os processos não servem para nos paralisar, para nos parar. Os processos de Deus servem para nos ensinar. Então talvez você que está me assistindo, você que vai assistir ainda essa live, que eu creio que essa live vai chegar e vai alcançar muitas pessoas, porque o propósito da palavra do Senhor é alcançar vidas, é transformar vidas e pessoas. Então você que está ouvindo essa mensagem é para você. Às vezes você desistiu, ou às vezes você está numa fase da vida que as coisas não acontecem, sempre a mesma coisa. Você erra e continua no mesmo erro. Sabe por quê, querido? Porque você precisa passar de nível nos processos. Você não pode abandonar o processo, você não pode desistir do processo. Você precisa passar de nível, você precisa passar de fase. Eu lembro quando eu jogava videogame, a gente precisava passar de fase, passava uma fase, passava outra, até zerar. Sabe quando você vai zerar, querido, os processos na sua vida? Na glória, só no céu. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Os processos são algo necessário para a nossa vida. O processo de Deus é algo necessário. Se Deus não tem colocado o processo na sua vida, tome cuidado. É porque você precisa passar de nível. Talvez o processo que você está hoje, você ainda não venceu esse nível. Gênesis 37, no versículo 3 em diante, fala assim: ora, Israel amava mais José do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram seu pai, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiram falar pacificamente com ele. E José sonhou um sonho e contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: ouvi, rogo-vos este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que um feixe se levantava e ficava de pé. E eis que os vossos feixes estavam em pé ao redor, e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e lhe disse: eis que sonhei eu mais um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele o contou ao seu pai e a seus irmãos. E seu pai o repreendeu e lhe disse: o que é este sonho que tu sonhastes? Iremos eu, tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra? Até aí, querido. Olha que interessante. Aqui é a história de um personagem que eu gosto muito. Nessa passagem aqui, José, que é esse personagem, ele tinha ali 17 anos, a Bíblia fala. Se você pegar um pouquinho antes, fala a idade de José. José tinha 17 anos. E Deus deu um sonho para José. Quantos de vocês que estão aí em casa que já receberam o sonho do Senhor? Quantas vezes, às vezes você recebeu um sonho do Senhor?
Quantas vezes, às vezes, Deus te deu um sonho, Deus te deu um projeto, Deus te deu algo que era para você. E aí você, todo entusiasmado, todo empolgado, todo animado, o que nós fazemos? Nós vamos compartilhar. E muitas das vezes, nós vamos compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. Famílias, pais, mães, amigos. Aqueles que nos querem bem, aqueles que querem ver o nosso bem. E olha aqui que interessante aqui na vida de José. José ficou empolgado com esse sonho. E o que ele fez? Foi logo compartilhar com seus irmãos o primeiro sonho. E aí Deus deu outro sonho. E o que José fez? Foi compartilhar com seu pai, com sua mãe, com os irmãos novamente o outro sonho. E aí você vê aqui, que interessante. Quando ele compartilhou o sonho, o seu pai o repreendeu. Seu pai chamou sua atenção. Quantas vezes, querido, às vezes você teve um sonho? Quantas vezes, às vezes, você imaginou algo? Quantas vezes, às vezes, você pensou algo? Talvez você que está me assistindo, até você que está aqui hoje, talvez você está paralisado na sua vida espiritual. Talvez você está paralisado na sua vida emocional, na sua vida financeira. Talvez você está paralisado nos seus projetos, nos seus sonhos. Porque alguém que era uma pessoa que era para te apoiar, porque alguém que era uma pessoa a qual você tem respeito, porque alguém que é uma pessoa a qual você tem reverência, porque alguém que é uma pessoa a qual você vê como exemplo, às vezes repreendeu você na hora que você contou o seu sonho. Olha que interessante. Com certeza o pai de José não fez por mal ali. Embora vocês vão conhecer quem era o pai de José. O pai de José aqui era Israel, mas o pai de José era Jacó. Sim, aquele mesmo que roubou o direito, que pegou a direitura do seu irmão Esaú ali. Seu pai era Isaac. O pai de José era neto de Abraão, a quem teve uma promessa que Deus fez para Abraão. Então esse mesmo Jacó, quando José contou o seu sonho, esse mesmo pai, ele repreendeu o seu filho. E aí eu gostaria de perguntar para você, às vezes que está em casa, me ouvindo, me assistindo, quantas vezes nós paralisamos algo, querido, que Deus nos deu, uma visão, um projeto, um sonho, algo que era para a gente estar fazendo, algo que era para a gente estar conquistando, avançando, às vezes desenvolvendo, empreendendo, às vezes abençoando vidas, famílias, e nós paralisamos esse sonho, esse projeto, porque alguém que era para nos apoiar, às vezes nos repreendeu, às vezes alguém que era para dar apoio, ficou contra, às vezes alguém que era para ficar feliz, ficou bravo, às vezes alguém que era para te incentivar, na verdade virou as costas para você. Quantos aqui que às vezes estão aí ouvindo, estão assistindo essa palavra, que às vezes estão paralisados nas suas vidas, estão paralisados na vida cristã, estão paralisados na vida financeira, não conseguem fluir às vezes nos relacionamentos, não conseguem fluir no seu casamento, não conseguem fluir em nada que faz. Por quê? Porque lá atrás, quando contou um sonho para alguém que era importante para você, que era para te apoiar, você não teve esse apoio. E aí criou uma crença limitante. O que é crença? Crença é aquilo que você acredita, se instala em você. E às vezes aquilo não, 90% das vezes as nossas crenças não são verdades. As crenças que temos não são verdades. Às vezes nós acreditamos que não vai dar certo, acreditamos que algo não está bom, acreditamos que algo está ruim. É só a sua ótica, é só a sua crença. As crenças às vezes elas te limitam. As crenças elas te limitam, anota isso. Às vezes você está paralisado, querido, por um sonho que Deus te deu há anos, por um projeto que Deus te deu há anos, por causa de uma palavra. E aí você acreditou nessa palavra, e aí você creu nessa palavra, e essa palavra virou uma crença em você. E aí Deus está falando, vai, faz. Deus já te deu o aval, e a crença está te impedindo de você avançar. A crença está te limitando você de conquistar. E nessa noite eu gostaria de te mostrar na vida de José que não existe crença que pode parar o projeto de Deus na sua vida. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não existe, você não ouviu, não existe crença que pode parar o projeto de Deus na sua vida. Não existe processo falido para você. Os processos que Deus tem para você são processos que você vai ter que enfrentar. Olha o processo que José teve que enfrentar dentro da sua casa. Querido, quem era José?
Vamos começar por aí. Quem era José? Vou falar para vocês quem era José. José era filho de Jacó, aquele que brigou com o seu irmão no ventre da sua mãe. Jacó e o seu irmão Esaú, desde o ventre brigaram. José é filho daquele que saiu segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. José é filho daquele que enganou o seu pai para receber a bênção que era do irmão. José é filho daquele que fugiu para não ser morto pelo seu próprio irmão. José é filho daquele que trabalhou 7 anos para Labão, pela filha Raquel, e recebeu Lia, foi enganado pelo seu sogro. E depois trabalhou mais 7 anos por Raquel, que no final sabe quem era Raquel? Uma mulher estéril. E José é filho de Raquel, milagre de Deus. José é filho de Jacó, que usou de estratégia para enriquecer através do seu sogro Labão, que também depois seu sogro correu atrás dele para querer matá-lo. E aí em sonho Deus falou para o sogro que não era para matar ele. E aí Labão encontrou Jacó, mas não matou. José é filho daquele que encontrou seu irmão Esaú, ficou desesperado com medo, colocou os filhos e as mulheres na frente para compadecer seu irmão. Quando encontrou seu irmão, Jacó ofereceu ovelhas, ofereceu gado, porque ele estava muito bem, ele tinha conquistado do sogro, né? Aquilo, ele estava muito bem. E aí ele falou para o seu irmão, não, o irmão dele falou, Jacó, Esaú falou para Jacó, abraçou. A Bíblia fala que Esaú caiu no pescoço de Jacó. José era filho de Jacó. Guarda aí, quem que era José? E aí Jacó mais uma vez enganou seu irmão Esaú, falou para o seu irmão, não, vai na frente que eu vou atrás. Agora o irmão dele foi na frente, ele foi para o outro lado. José era filho desse cara, tá? José é filho daquele que lutou contra o anjo a noite inteira por causa da bênção. Pensa no homem que gostava da bênção, era Jacó. Enganou o pai para pegar a bênção espiritual e brigou com o anjo para ter uma bênção espiritual. José era filho daquele que teve o nome mudado para Israel. Querido, quem era José? Às vezes o seu pai foi um exemplo. Às vezes o seu pai foi um exemplo de pai, um exemplo de esposo, um exemplo de marido. Às vezes seu pai foi um exemplo de homem, de caráter honesto. Ou às vezes seu pai foi igual Jacó aqui. Jacó só fez atrapalhada a vida toda. E esse era o pai de José. E quando a gente vai se apresentar a alguma pessoa, principalmente quando é uma pessoa mais velha, fala assim, eu sou o Raul, filho lá do Claudiner, neto lá do Aníbal, do Elísio, que era fulano, que morou em tal lugar, minha família veio tudo de fazenda, né? Que morou na fazenda tal, na cidade tal. E a gente se apresenta dessa forma. E José? Será que José tinha orgulho de se apresentar com um pai com essa história de vida? Um pai que usurpou o próprio irmão, o próprio pai por causa de bênção, por causa de dinheiro. O pai que catou o sogro e falou assim, todas as ovelhas malhadas, pretas, escuras serão minhas, então, porque era a minoria do rebanho. E aí ele foi lá e montou uma estratégia, colocou varas nos bebedouros, nos coxos onde ela comia, para as ovelhas quando estavam prenhas, elas dar o carneiro listrado, e ele poder ficar, e com isso ele empobreceu o seu sogro. José era filho dessa pessoa. E às vezes, querido, nós estamos paralisados, pensando de onde viemos, filho de quem somos. Às vezes o seu pai pode ter sido um pai ausente. Às vezes o seu pai pode ter sido um pai tão problemático quanto o pai de Jacó, quanto o pai de José aqui, Jacó. Querido, sabe o que eu queria te dizer nessa noite? Isso não importa. Não importa de onde você veio, querido. Para Deus, o que importa é para onde você vai. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus é tão maravilhoso que não importa de onde você veio. Não importa quem era você, quem era sua família, quem era seu pai, se era o menor, se era o maior. Isso não importa, querido. O que importa é você aceitar o processo de Deus na sua vida. E você vai ver que José encarou o processo. E o processo de Deus na vida de José fez ele ir para um lugar de destaque. Ele não era ninguém. Então, querido, talvez você hoje pode se achar o menor. Talvez você pode se achar o menor da sua casa, da sua família.
Mas Deus tem um processo de crescimento e amadurecimento para você. Você precisa encarar o processo. Você precisa parar de fugir dos processos de Deus para a sua vida, porque são os processos de Deus que vão te levar para outro nível. Enquanto você não encarar o processo, você não vai subir de nível. Enquanto você não encarar o processo, você não vai conquistar um outro degrau, querido. E você precisa entender isso. Sabe quem era José? José é aquele que em Gênesis 37, 27, a Bíblia fala assim: vinde e vem dando-mo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. José é aquele que foi vendido pelos próprios irmãos por inveja, querido. Eu acho que nós, por mais que nós possamos sofrer, ter sofrido perseguições, frustrações, ter tido palavras de derrota, de desânimo, você não vai ser nada, você é um burro, você não serve para nada. Quantos aqui ouviram isso? Você não sabe nada, você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai crescer na vida. Esses dias eu estava conversando com um amigo, ele me confidenciou algo. Ele falou assim: eu entrei na faculdade, eu fui estudar, porque um dia o meu avô falou numa conversa, eu tinha 6, 7 anos, eu me lembro que eu não ia ser nada, que eu era um burro, que eu não sabia nada. E eu me formei, que é para ele, talvez nem lembra disso, mas hoje eu sou formado. Eu não aceitei que ele falasse: olha que a crença, ela motivou para um lado bom, mas às vezes a crença motiva para o lado ruim, você entende? E mesmo no lado bom, a pessoa carrega isso pro resto da vida. E José teve que carregar a dor de ser vendido pelos irmãos, querido. Eu queria te dizer algo nessa noite, você precisa entender algo nessa noite. Se você entender isso, pronto, a mensagem já chegou para você. A promessa ela exige fé e pode gerar desconforto naqueles que estão ao seu redor. Não conte suas promessas para quem não tem a mesma visão que você. Querido, você precisa entender isso. A promessa de Deus para você, ela é para você, querido. A promessa de Deus é para você. Às vezes nós queremos que a promessa de Deus seja para todos que estão ao nosso redor. Amém. A promessa de Deus, eu postei algo no meu Instagram esses dias falando: o propósito ele gera unidade na família. O propósito ele não gera divisão. Então a sua promessa, ela vai gerar bênção para aqueles que estão ao seu redor. Mas querido, talvez para o processo de Deus dar certo na sua vida, talvez, não quero profetizar isso na sua vida, mas talvez vai acontecer igual a José. Talvez você vai passar um período de solidão, um período de escravidão, sendo vendido como escravo. Talvez você está nessa prisão hoje. Você vai ver aqui, ó. Olha que interessante, Gênesis 39, 20. Vamos dar uma sequência aqui, ó. Gênesis 39, 20. E o Senhor de José o tomou. Aqui José estava servindo já lá no Egito como escravo na casa de Potifar. E aqui fala assim: o Senhor de José, que é Potifar, o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam os presos e os prisioneiros do rei. E ali ele esteve na prisão. Querido, qual a prisão que está te impedindo hoje de alcançar o seu propósito? Qual a prisão mental, espiritual, física, emocional que está te impedindo hoje de alcançar o seu propósito? José foi colocado numa prisão e nem na prisão impediram ele de alcançar o propósito do projeto de Deus para a vida dele. A prisão foi só um processo. A prisão que você está vivendo hoje, querido, eu quero profetizar na sua vida, é só o meio de Deus te levar para o palácio. Assim como foi na vida de Moisés, a prisão que você está vivendo hoje é só o meio de Deus te pegar da prisão e te jogar dentro do palácio, assim como ele fez com José. Então não murmure da sua prisão, não murmure dos problemas, mas encare como um processo de Deus para a sua vida. Você precisa mudar uma chave, você precisa mudar o seu mindset. É isso mesmo, marca essa palavra, mindset. Pesquisa no Google, põe lá no Google, para de ficar vendo besteira na internet, põe lá no Google, o que é mindset? Vai estudar para você entender como que é uma mudança de mindset. Você precisa ter uma mentalidade de Deus, você precisa ter a Bíblia te norteando, te baseando, porque às vezes nós ficamos tão no eu, e nós esquecemos que existe um Deus, que existe uma Bíblia, e sendo cristãos, nós queremos ir na força do nosso braço, e nós começamos a reclamar dos processos de Deus. E aqui você vê, Gênesis 41, 14,
Gênesis 41:14. Então mandou Faraó chamar José, e os fizeram sair de lá do cárcere. E barbeou-se, imagina, ele estava no cárcere, mas nessa época José, ele já tinha as chaves do cárcere. Querido, Deus quer te colocar para liderar aonde você estiver. Independente de onde você estiver, Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Deus quer te levantar onde você está hoje. Deus não quer esperar você ter nada, não. Deus não quer esperar você ir para outro lugar, não. Deus não quer esperar você prosperar, não. Deus não está nem se importando com isso, querido. Quem se importa com isso somos nós. Quem se importa com isso é eu e você. Somos nós. Porque Deus deixou o melhor dessa terra para nós. Então quem se importa é nós. Deus não se importa com nada disso, não. Isso aí para Deus é bobeira. Deus quer ver você liderando, governando onde você estiver. José não esperou chegar no palácio para governar. José governou na casa de Potifar. José governou na prisão. E onde colocasse ele ia governar. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus para a vida dele era governo. Querido, o projeto de Deus para a sua vida é governo. Você precisa entender isso. Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Você precisa parar de esperar que algo aconteça para que você venha fazer o que você tem que fazer. Pare com esse negócio. Eu fico revoltado quando as pessoas que estão ao meu redor falam assim: não, mas quando ficar pronto isso, nós vamos lá, nós vamos fazer. Não, mas quando eu tiver aquilo, nós vamos lá, nós vamos fazer. Para de dar desculpa, encara o processo, meu querido. Se você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida, você precisa parar de dar desculpa e começar a encarar o processo. Quando acabar a pandemia acabou, e aí, qual que é a desculpinha agora? Quando passar o coronavírus, meu irmão, a pandemia já foi. Agora você tem que se cuidar e regaçar a manguinha e voltar para a vida. E não é normal não, viu? Você tem que acelerar o passo, não tem nada de normal não. Não acha que você vai voltar à forma que era não. Vai ter que dar uma aceleradinha, apertadinha no passo, para você não perder o ano. Muitas pessoas falando assim: 2020 já era, só se for o seu. Porque o meu 2020 é o ano da virada ainda esse ano. Aleluia. Deus, assim como fez com José, um dia José estava na prisão, no outro, olha o que aconteceu. Faraó mandou chamá-lo, e Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouve um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, disse: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Se você se colocar na posição de governo, se você encarar o processo, pessoas importantes irão mandar te chamar, irão querer se aconselhar com você. Pessoas importantes não irão entender o que está acontecendo, não irão entender os seus sonhos. E Deus vai usar você para interpretar. Deus vai usar você para dar uma palavra de direção. Aleluia. Deus vai usar você para trazer instrução. E pessoas importantes, querido. Mas para isso você precisa estar posicionado. Você precisa estar encarando o seu processo. Aleluia. Se você não encarar o processo, se você não entender que o que você está passando agora não é o estágio final, é só um processo, querido. Se você está na prisão, não se preocupa com a prisão, não, é só um processo. Se você não está bem financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, isso não importa, é só um processo. Isso não é a condição final de Deus para a sua vida, jamais. Deus quer te levantar por cabeça, querido. Precisa você primeiro tomar posição. Se posicione. E quando as pessoas, quando os reis, os príncipes, o patrão, o empreendedor, o milionário, o bilionário, te chamar e falar assim: o que eu faço? Aí você vai falar: não, eu não sei. É o Deus que está em mim que sabe o que tem que fazer. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Só aqueles que têm Deus nele entendem o que eu estou dizendo. Só aqueles que têm Deus vivendo a vida através de Deus é que entendem o que eu estou dizendo. Queridos, eu sou um jovem de 30 anos. Daqui uns dias aí vou fazer aniversário. Vou ficar um pouquinho mais velho. E a maioria das pessoas que me procuram hoje para se aconselhar comigo são pessoas acima de 60 anos. Eu sou coach, mas não atuo como coach, como profissionalmente ainda como coach. Mas eu vejo que é um chamado, é um projeto de Deus para isso também. E há um tempo de Deus para todas as coisas. Mas eu sendo coach,
dentro dos meus negócios, eu sou empreendedor, tenho alguns negócios, dentro dos meus negócios, eu tenho contato com pessoas, e pessoas que têm muitos bens, muitas posses, muitas riquezas. E esses dias eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa milionária. Eu não vou falar aqui o valor que ele tem no banco, que ele falou para mim, para escandalizar a vida de ninguém. Mas que ele falou aquilo para mim, eu falei, você não tem Deus ainda, meu amigo, isso aí não vale nada. Eu não trocaria Deus por nada disso que você tem. Pensei comigo, uma pessoa com mais de 60 anos. E sabe o que ele estava me perguntando? Ele estava se aconselhando, querendo saber comigo como que ele faz para passar a visão dele para os filhos. Uma pessoa com mais de 60 anos, porque os filhos têm mais ou menos a minha idade. Ele falando, eu vejo você assim, assim, assim. Eu queria passar a minha visão para os meus filhos. E talvez ele está vendo que ele falhou lá em alguma etapa do processo. Mas querido, o que eu quero dizer com isso para você me entender? Deus vai te usar para você aconselhar. Deus vai te usar naquilo que você tem, naquilo que você é, nos seus resultados, na sua visão, nos processos que você tem vivido. São processos que irão te dar respaldo, são processos que irão te ensinar, irão te instruir. E o dia que Deus te chamar, o dia que pessoas importantes precisarem da sua palavra, precisarem do seu aconselhamento, você vai estar preparado para dar uma palavra de vida. Você está preparado para falar desse Deus que vive e habita dentro de você. Você vai estar preparado para passar essa mensagem que é mais importante do que qualquer outra mensagem, do que qualquer outra coisa. Então nós temos que entender que José, eu marquei algo aqui, quando você tem a graça de Deus, os maiores irão te procurar para te pedir ajuda, pela graça de Deus que está em você. Quando você tem a graça, os maiores vão te procurar pela graça. E aqui em Gênesis 41, 39, a Bíblia fala assim, depois disso Faraó disse a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui, tenho posto sobre toda essa terra do Egito. Vês aqui, tenho te posto sobre governador, sobre toda essa terra do Egito. Querido, quando você cumprir o processo de Deus na sua vida, Deus vai te colocar como governador. Mas se José não tivesse entendido aqui, e se José na prisão ele não tivesse liderado, se José na casa de Potifar ele não tivesse liderado, se José não tivesse aceito a traição dos irmãos, entendido que era um processo de Deus para a vida dele, ele nunca teria sido governador sobre o Egito. Porque Deus ele dá a direção, Deus ele dá a palavra, mas para você cumprir o propósito de Deus na sua vida, você precisa estar disposto a encarar os processos. E às vezes tem gente querendo ter um grande testemunho de vida, às vezes tem pessoas querendo ser um grande empreendedor, às vezes tem pessoas querendo ser um grande pregador, às vezes tem pessoas querendo ser um grande levita, às vezes tem pessoas querendo ser grande naquilo que ela faz, mas com experiências pequenas. Se você quer ser grande, querido, se prepare para experiências grandes. Os processos serão do tamanho do seu propósito. Às vezes o processo que Deus der para você é porque você pediu algo grande lá na frente. E Ele te dá um processo do tamanho do seu propósito. E aí, interessante que José começou a governar sobre o Egito, e José falou ali para Faraó sobre o sonho dele, 7 anos de vaca gorda, depois 7 anos de vaca magra, e José começou a separar a quinta parte, a juntar em celeiros, e mandou construir celeiros. E aí em Gênesis 42, 6, há um fato emblemático aqui para mim na vida de José. Eu estou acelerando aqui para conseguir não demorar muito. José, pois era, Gênesis 42, 6, José, pois era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra. Querido, sabe quem era José? José era o celeiro do mundo, naquela época, porque fala aqui que ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os,
porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprar-nos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Olha que coisa interessante, fantástica. Depois eu não vou ler aqui para não demorar, mas depois você vai ver que José chamou em particular, se revelou para os seus irmãos ficaram com medo, acharam que ele ia fazer alguma coisa, e aí não, ele perguntou do seu pai, mandou trazer o pai, enfim, José sustentou não só toda a terra, José não sustentou todo o povo do Egito, mas José sustentou também aqueles que traíram ele, José sustentou também aqueles que duvidaram dele, José sustentou até seu pai, que falou para ele: você acha que nós vamos se curvar diante de você? Para com isso, menino. Para de falar bobeira. Você está sonhando. Você está dormindo acordado. Você está sonhando acordado. Para com isso. José sustentou a todos. E José é o sonhador. José é aquele que não desistiu dos processos. José é aquele que não se acovardou nos processos. Sustentou todo o povo, toda a terra. Sustentou sua família. Talvez, querido, Deus vai te usar não por honra, não por glória sua, não por prepotência, não por arrogância, mas pela graça do Senhor. Ele ainda vai te usar para abençoar os seus, queridos, no final do processo da sua vida. Pela graça do Senhor que está em você, Ele vai te usar como um canal de bênção na vida daqueles que duvidaram, na vida daqueles que foram contra, na vida daqueles que bateram contra você, querido. Você tem que entender que processo é algo necessário na nossa vida. Aqueles que têm um propósito, querem cumprir um propósito, vão ter que passar pelo processo. A maneira mais covarde, às vezes quando nós estamos no meio do processo, a maneira mais covarde que nós temos é de pedir um milagre para Deus. Tem coisa, querido, que não depende do milagre, depende da sua atitude diante do processo. Se você tem uva nas mãos e você quer transformar em vinho, você não precisa de um milagre, você precisa de um processo. Você só precisa de milagre quando você tem água e você quer transformar em vinho. Aí você precisa do milagre, aí Jesus vem e faz o milagre. Porque para Ele, milagre é só um dos prazeres de Deus para nós. Ele deixou isso para nós usarmos e usufruirmos disso. Só que tem muita gente pedindo milagre e não recebendo. Sabe por quê, querido? Porque precisa de processo. Tem coisas na sua vida que você está pedindo tanto para Deus um milagre, e Deus não te deu um milagre. Sabe por quê, querido? Porque você não precisa de milagre, você só precisa de um processo. Você só precisa de um processo. Tem coisas nas nossas vidas que precisam de milagre, e tem coisas na nossa vida que precisamos de processo. Comece a partir de hoje a pensar, quando você vai pedir algo para Deus: ah, Senhor, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Comece a pensar se realmente você precisa de um milagre, ou se você está se acovardando diante do processo que Deus tem que colocar para você crescer. Porque o processo que Deus está te colocando para você crescer, você está fugindo dele, você está correndo dele. Querido, você tem que fazer igual a José, você tem que correr do pecado, você tem que correr da mulher de Potifar. Corre, deixa a capa, corre, mas não corre do processo não. Encare a prisão, encare às vezes o desprezo daqueles que estão ao seu redor. Encare, entenda, não fique murmurando, não fique reclamando. E para fechar, algo interessante que diferencia propósito, seu chamado, aquilo para o qual você foi criado, da sua carreira. Carreira é aquilo ao qual você é pago para fazer. Isso é a sua carreira. Você tem uma carreira profissional. Carreira é algo pelo qual você é pago para fazer. Chamado é aquilo pelo qual você foi criado para fazer. O chamado não gera peso. O propósito não tem nada a ver com ganhos, com lucros, com dinheiro, com prosperidade. Não tem nada a ver com isso. O propósito não tem nada a ver com isso. O propósito é algo para o qual você foi criado, querido. E tem muita gente que não sabe qual é o propósito, porque se perdeu e acha que a sua carreira é o seu propósito. Não consegue separar isso. Não consegue separar as duas coisas. Então guarde essa mensagem. Carreira é aquilo para qual você é pago. E talvez, querido, o que você faça hoje não tem nada a ver com o seu propósito.
que tinha a ver com o propósito de José estar na prisão? O que tinha a ver com o propósito de José ficar com as chaves do cárcere? Nada. O que tinha a ver com o propósito de José interpretar sonhos? Foi só a ferramenta que Deus usou. Aquilo ali, a carreira de José, como administrador da casa de Potifar, como carcereiro na prisão, como interpretador de sonhos, ali não era o propósito de José. Aquilo ali foi só a carreira, foi só o que Deus usou para levar José a cumprir o seu propósito. Sabe qual era o propósito de José? Não era governar, não, filho. Eu falei muito sobre governo aqui, talvez as pessoas falem, o propósito era governar, eu vou governar. Esse não era o propósito de José, não. O propósito de José era sustentar toda uma geração. O propósito de José era sustentar todo um povo. O propósito de José era salvar uma nação da fome, da miséria, da escassez. O propósito de José era transicionar a geração dele. O propósito de José foi alimentar aqueles que traíram. O propósito de José foi dar sustento para aquele que falou que ele não estava errado. E às vezes nós confundimos e achamos que as ferramentas, os meios, o que você faz, você acha que é um propósito, não tem nada a ver. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você nessa noite.